Salve cervejeiros do meu Brasil! Sejam bem-vindos ao canal mais sem periodicidade de vídeos do YouTube. Começamos então mais um dia de braçagem, tá? E o dia, como sempre, para o cervejeiro começa cedo, né? Então já adiantei muitas coisas e a minha panela aqui está pronta, já está com água, ela já está pronta para iniciar o processo. O meu processo de fazer cerveja é diferente, né? Cada cervejeiro tem um processo, né, de fazer a cerveja ali que ele vai adotando e adquirindo conforme vai tendo experiências, né? Então, assim, o meu fermentador, o fermentador que eu uso, ele tem 80 litros de capacidade útil, tá? É um fermentador de 100 litros. Mas a minha panela só consegue tirar, em média, 55 a 60 litros finais. Então, para eu poder encher o meu fermentador com 80 litros, eu faço ali um processo diferente. Eu primeiro fervo a água, né? Começo fervendo a água, vou no modo manual ali mesmo no controlador, coloco em ponto de fervura, ele ferve a água por cerca de 10 minutos, depois que ele ferveu a água eu resfrio essa água, né? E aí eu transfiro para o fermentador, 30 litros de água no fermentador. E a minha receita é feita com base nisso, tá? Então o que eu vou usar de malte, né, tem que contar com essa água que está mais ali no fermentador, né, já previamente calculada, para adquirir a OG que eu desejo, né, com todas as correções ali de densidade já. Para evitar o entupimento da bazuca ou do fundo falso, eu peneiro o malte, tá? Eu peço, claro, a moagem mais grossa, né, dos grãos, mas mesmo assim, qualquer processo de moer grão vai gerar uma farinha, tá? E essa farinha, ela vira uma massa dentro da panela, do cesto de grãos, e ela prejudica ali o fluxo do mosto, né? Então eu dou uma peneirada, tiro essa farinha, e essa farinha eu uso para fazer pão, ou uso para fazer um starter, não jogo fora. E claro que eu compro o malte já pensando no que eu vou tirar de farinha. Para cada 10 quilos de malte, eu tiro cerca de 500 gramas de farinha. Então, em vez de eu comprar 10 quilos, eu compro 10,5 kg de malte, né, já pensando nisso. E isso melhora muito o meu fluxo de mosto durante a recirculação contínua. Então, o meu dia de braçagem começou, na verdade, ontem, quando eu fiz a minha receita lá no software Brewer's Friend. Tá aqui o link, né? Desenvolvi toda a receita, é uma IPA que eu vou fazer. E depois que eu desenvolvi toda a receita, eu gravei ele no controlador. Algumas coisas são muito importantes na hora que você vai desenvolver a receita, tá? Entre eles é o Mash Guinness, que são todos os passos ali, as etapas de braçagem que você vai colocar ali no Brewer's Friend ou no Beersmith, né? E o outro que são as adições de lúpulo e também o tempo de fervura. Então, algumas informações são importantes para o controlador, outras informações não são importantes para o controlador, mas são importantes para você, tá? Então, fiquem atentos nisso daí, coloquem certinho o Mash Guinness ali, temperatura de adição dos lúpulos, né? O tempo de adição de lúpulos e a temperatura de fervura, tá? O tempo de fervura, isso é importante para o controlador. Depois disso, salvei na memória do controlador e estamos aqui agora prontos para dar o play no processo, tá? Bom, já temos aqui então quantidade total de água, cerca de 60 litros de água na panela, e a gente vai iniciar a braçagem. Não menos importante do que você gerar uma receita, você ajustar o seu controlador, né, com todas as definições ali certas antes de começar a braçagem, tá? Então, ajuste de PID, coloque lá os valores que são recorrentes do seu equipamento, né? As configurações da bomba, em qual momento que você quer que a bomba funcione, a temperatura do ponto de fervura é importante você colocar, porque é só quando atingir esse ponto de fervura que vai aparecer para você a opção de PWM, tá? Para você aumentar ou diminuir a potência da resistência, né? Diminuir a intensidade de fervura. Eu coloco 94 graus. E todas as outras definições, né, de configuração, né? Ajuste tudo isso antes, salva, e aí sim você vai começar o processo de braçagem.
como vocês podem ver, já estou chegando aqui no mexim, né, 62 graus e meio, e a resistência da água de esparge e da panela principal já estão trabalhando entre elas, né? Já começa a fazer o aquecimento ali da água de esparge, enquanto a panela principal está buscando a temperatura. No vídeo anterior, ele passava ali meio grau, 1 grau, né? Porque eu não estava usando a quantidade total de água. O meu controlador, ele foi regulado lá nos ajustes do PID para trabalhar com a quantidade total de água, né? Então, como tinha menos água, ele extrapolava um pouco a temperatura. Mas aqui a gente vai ver que é bem preciso, tá bom? Bom, pessoal, ó, 62,94 graus e atingiu a temperatura, tá? Então ele tá me perguntando aqui, ó, chegamos aí na temperatura, cervejeiro? Chegamos, né? Então, aqui yes, certo? Vamos clicar em yes. Ele vai iniciar aqui o mexim, tá? Já começou a contar o tempo. Vamos adicionar o malte agora. Eu deixei algumas configurações lá nos ajustes desativadas, né? Eu deixei desativado a adição de malte, a remoção do malte e o teste de iodo, né? Então ele não avisou, vocês viram aí que foi direto para o mexim, né? Ele tinha que ter perguntado se eu adicionei o malte, né? Então, porque enquanto ele pergunta se eu já adicionei o malte, é o momento que eu adiciono o malte. Vim aqui, resetei o controlador, ativei então os recursos, né, de alerta sobre adição do malte, remoção do malte e teste de iodo. E agora, né, ele está tentando buscar novamente a temperatura de 63 graus aqui. A gente pode ver que a temperatura da panela de esparge já está em 30 graus quase, né? Só aqui nesse meio tempo que eu fiquei aquecendo a água. A hora que atingiu 63 graus, ele vai perguntar se eu adicionei o malte. Olha lá, 63 graus, temperatura atingida sim, adicionar o malte. Agora ele fica aqui, ó, ele continua mantendo a minha temperatura que eu desejo, tá? E enquanto isso ele também trabalha com a panela auxiliar. Os dois vão atingir os objetivos ali. Pode ver que a temperatura fica bem mais precisa, né, com a panela cheia de água, né, 63,06, não deve passar muito disso, tá? E a bomba fica aqui disponível para eu trabalhar com ela. Então eu vou ligar a bomba agora, né, e vamos adicionar o malte aqui. Eu sempre encho bem de água, né, coloco bastante água na panela de mostura, porque eu não quero que tenha ar no sistema, né, nas mangueiras que fazem a circulação. Então eu encho de água primeiro e depois eu adiciono o malte. Malte adicionado. Agora a gente vai ajustar aqui o fluxo, né? Já está muito bom, inclusive. E aqui a gente vai dar prosseguimento. Então, malte adicionado sim. E ele já começou a contar o tempo ali. São 10 minutos. Acabou de alertar aqui que passaram-se os 10 minutos da primeira rampa. Agora a gente vai para a segunda rampa e começou a escalada de temperatura. Só observar aí que olha lá a panela de esparge, né? Já está em 55 graus. O nosso objetivo é 75. Então só com esse tempo aí até a primeira rampa já foi mais da metade da escalada de temperatura, certo? Muito eficiente mesmo, muito bacana.
A cerveja já está tomando uma forma aqui, já tem uma cor, né? Claro que essa não vai ser a cor final, porque a gente vai colocar ela lá no meu fermentador que tem um pouco mais de água, tá? A circulação está acontecendo aqui. E o meu fluxo está muito bom, né? Está bem razoável o meu fluxo de mosto, tá? A recirculação está indo muito bem e mantém a temperatura estável. Show de bola! Momento importante aqui na abraçagem, tá? Como vocês podem ver, faltam 19 minutos para terminar a segunda rampa. E eu já tenho ali na temperatura da panela auxiliar, né, da panela de sparge, a temperatura de set point já foi atingida, tá? Então a gente observa aí que a resistência da panela principal começa a trabalhar bem menos, né, só para manter a temperatura da rampa de 65 graus, e a resistência da panela auxiliar já nem trabalha mais, né? Só quando baixar ali de 75 graus que ela vai ligar. Ou seja, antes de terminar a segunda rampa, eu já consegui aquecer 35 litros de água, está pronto para o sparge já. Aproveitando um pouco a calmaria que está aqui, porque agora realmente não tem muito o que fazer, né? A gente acompanha aqui, claro, o fluxo, dá uma olhada aqui no controlador, pelo computador dá para ver o gráfico ali, agora é mais diversão mesmo, né? E daí até para assar uma carninha, conversar com os amigos, né? E você não precisa ter toda a atenção mais no processo, né? Porque já está tudo encaminhado, né? É só aguardar mesmo as rampas acontecerem ali, e aí a gente vai partir então para a lavagem dos grãos. Enquanto então a gente está nesse marasmo, quero mostrar para vocês aqui esse modelo aqui do controlador que eu também fiz, olha. É um modelo mais compacto, tá? Ele é exatamente esse controlador, com o mesmo sistema, tudo, né? Menos o controle da panela auxiliar. Ele não tem a opção de controlar a panela auxiliar. Ele é para o cervejeiro aí que vai fazer então o controle de uma panela só, tem uma single vessel, e não deseja controlar a água de sparge, né? Não precisa desse recurso. Fora isso, tem todos os recursos. A importar receitas do Brewmania aqui, do Beersmith, do Brewer's Friend também, né? Ele tem a opção aí de você fazer a importação, você consegue fazer tudo que esse controlador faz, menos a água de lavagem. Então ele está aqui, ó, nesse case aqui, né? Tem aqui os cabos, né? O cabo que vai ligar na resistência, o cabo que vai ser ligado aí no disjuntor, né? Ou numa tomada com mais de 30 pads, né? De capacidade, o cabo da bomba, e aqui fica o sensor, né? Vai o sensor aqui que é removível também, e desse lado aqui fica então o cooler, né? Para fazer o resfriamento. Fora isso, tudo a mesma coisa desse cara aqui. Eu acho que é uma opção interessante, né? Claro que o custo é menor, né, de montagem. Ele não tem, por exemplo, esse dispositivo DR, né, para fazer o desarme, né? Mas esse dispositivo DR é o dispositivo que a gente instala na residência. Ele vai no quadro, né? Eu coloquei aqui porque eu não tenho no meu quadro e coube aqui nessa caixa. Mas o certo mesmo é você instalar lá no quadro, né? Toda residência deveria ter, principalmente para usar com chuveiro, banheira, né? A norma elétrica brasileira, não me lembro qual que é a ANR, mas ele exige, né, que você coloque um dispositivo DR para chuveiros e banheiras, né? Então aqui, como é mais ou menos o mesmo princípio, é interessante colocar. A gente está terminando aqui então a terceira rampa, né, de 68 graus, indo para o machine.
E sobre o sistema, né? Acompanhar o sistema pelo tablet, pelo celular. Enquanto eu estou aqui fazendo a cerveja, meu computador está ali dentro da copa da cozinha, né? Ele tá na bancada ali, e ali eu estou tendo acesso, estou até gravando para vocês todos os processos, né? Tudo pela tela do computador ali, e mais nada me impediria de estar olhando pelo celular também. O acesso pelo celular é muito conveniente, né? Se você está do lado da panela, não tem como colocar um computador do lado e quer acompanhar todo o processo, né? Pela tela do navegador, é totalmente viável, né? Você pode estar com o computador conectado nele, acessando o painel de controle, mas você também pode acessar ao mesmo tempo pelo celular. Então fica bem fácil, você tem acesso ali ao painel de controle, a sua receita, a todas as configurações do controlador. Claro que não dá mais para mexer no ajuste do controlador enquanto ele está operando. Se você quiser ajustar alguma outra coisa lá no menu de configurações, você tem que sair do modo de operação e ir para a tela principal, e aí você consegue ajustar lá os parâmetros, tá? Aqui é possível ajustar a temperatura para mais ou para menos, mesmo que você já tenha definido na receita. Se você percebeu que de 68 graus não é o ideal, você quer ir para 69 ou para 67, você consegue baixar aqui, né? Ou por aqui ou pelo painel ali do navegador, é bem simples, né? Ligar e desligar a bomba também é possível. Estender, né, a rampa, se você viu que não está bom uma rampa, aquela rampa não terminou, você acha que deve ficar mais, você consegue estender essa rampa, você consegue avançar, né, para a rampa posterior, então é muito versátil. Estamos chegando então aqui no finalzinho da terceira rampa, terceira e última. Quando faltar 5 segundos para terminar a rampa, ele avisa, começa a avisar com um aviso sonoro. Então a última rampa foi, e agora ele pergunta, né, ele pausa as etapas para você fazer o teste de iodo, tá? Eu configurei para 10 minutos aqui. Mas como eu não faço o teste de iodo, eu vou passar, né, essa etapa. Minha intuição de cervejeiro já diz que foi feita a conversão perfeitamente dos amidos, tá? E tá bem clara já a cerveja. E finalizamos, tá? Vejam só. Ele vai mudar, ele vai lá para a rampa de 78 graus. Olha, já tem aqui quase 3 minutos de mash out, mas eu vou aproveitar o momento para mostrar para vocês como que faz para estender, né, a etapa, a rampa, ou como faz para você pular a rampa, né, e ir para a próxima etapa. Então aqui no stop, se eu pressionar, eu tenho a opção de pular a etapa, né, ir para a etapa posterior, ou estender. Se eu clicar em estender, vai aparecer um mais aqui, tá? Quando eu voltar, olha, quando eu voltar, na hora que terminar a rampa aqui, ele zerar o cronômetro, ele vai começar a contar novamente, e aí por tempo indeterminado. Aí você tem que voltar aqui e parar, tá? Ele vai ficar aguardando você finalizar a extensão do tempo, ok? Se eu vier aqui em stop e clicar em skip, ele vai para a próxima etapa e me pergunta se eu se eu já removi o malte. E agora que eu vou fazer a lavagem dos grãos, então. Escorreu bastante já o mosto que estava dentro do cesto de grãos, né? Então já tem bastante mosto aqui. Tem mais um pouco ali ainda para escorrer, mas ele vai ficar ali esperando. Depois eu tiro, coloco na canequinha e jogo aqui para dentro. A gente está agora em 84 graus aqui, tá? E vai começar a fervura, tá? Então já tirei a panela e vamos adiante. A gente já consegue ver que a fervura iniciou, tá? Não está tão intensa. Eu vou aumentar um pouco mais aqui a fervura. Aumentei para 88% da potência da resistência, tá? E eu tenho aqui
esse resto de levedura que ficou congelado da minha última abraçagem. Eu tirei do fermentador, fiz a purga, congelei ele e eu adiciono no início da fervura. Então ele vai servir como nutrientes para as leveduras na fermentação. Você congela a lama proveniente do... Deixa eu abaixar um pouco aqui. Você congela a levedura, né, a lama que você tira do fermentador por 48 horas. Depois você descongela ela e adiciona ela na fervura. Tá? Isso ajuda a clarificar bastante a cerveja e a saúde da levedura também, tá? Durante a fermentação. Agora eu posso aumentar um pouco a potência aqui. 50 gramas de Magnum, primeira adição de lúpulo. Ó, como é importante ter o controle da potência, da resistência. Olha só como sobe. Se eu não tivesse a possibilidade de diminuir aqui, com certeza ia transbordar tudo, né? Ainda mais que eu vou adicionar o lúpulo agora. Então eu baixei, está com 34% da potência. Os primeiros 50 gramas de lúpulo. E vamos em frente. Segunda adição de lúpulo aos 10 minutos. Urflock, 2 pedrinhas. Vai ser a última adição de lúpulo agora. Terceira e última. Tá? Então tá aí ele, como que é o aviso, né? Ele fica por 10 segundos apitando. Vamos fazer a adição aqui. Deixa eu reduzir um pouco a potência. Deixar aqui em 60%. Olha como que está a intensidade aqui da fervura. Vou dar uma ajudada aqui com a pá. E acabou aí a parte de fervura e ele está perguntando sobre o Whirlpool. Yes, deixa eu só... Certo, ele vai me perguntar qual que é o tempo de Whirlpool. Vou colocar 10 minutos. E agora eu vou arrumar aqui a minha mangueira de forma que ela faça o Whirlpool, tá? A mangueira, ela fica ajeitada de tal forma que o mosto faça o Whirlpool, né? Então eu ajeito a mangueira até o fundo e aí ele faz o Whirlpool. Enquanto isso eu vou fazer o resfriamento agora. Enquanto eu faço o Whirlpool aqui, a bomba está aqui fazendo, né, o Whirlpool, eu já estou fazendo o resfriamento. E eu separo a água quente aqui para lavar o equipamento depois, tá? Terminando aqui o Whirlpool. Assim que acabar, ele me pergunta se eu quero iniciar o resfriamento, tá? Sim. E ele me dá a opção aqui de ligar ou desligar a bomba. Vou manter a bomba ligada para manter o resfriamento, tá? A gente está com 67 graus agora. O chiller está ali ainda na panela fazendo o resfriamento. E aí a hora que chegar ali na casa dos 30 graus, entre 30 e 40 graus, eu desligo, né, e faço a transferência para o fermentador. Ele vai terminar de fazer o resfriamento na geladeira até os 20 graus e eu poder inocular o fermento amanhã, tá? Então vai virar à noite, terminando de resfriar na geladeira, no fermentador. Cerveja transferida para o fermentador. Deu aqui 85 litros. E finalizado.